Queridos irmãos, que o nosso coração esteja pacificado pela bondade de Jesus. Nós hoje vamos trazer para a nossa reflexão uma lição de Jesus narrada por Marcos, no capítulo 4, e que está intitulada no Novo Testamento como a parábola da semente. Jesus falou através de muitas parábolas, tentando trazer para nós um entendimento do mundo espiritual. Hoje nós temos a facilidade de entender melhor o mundo espiritual, graças aos 2000 anos que se passaram e que naturalmente, dentro dessa própria parábola que vocês vão conhecer, nós vamos ver que há um fluxo contínuo de processo evolutivo e, obviamente, todos nós estamos sujeitos a ele e, graças a isso, passados esses 2000 anos da vinda de Jesus, muitos de nós temos adquirido um pouco mais de compreensão da realidade espiritual e, para nós, hoje, fica mais fácil compreender o mundo espiritual. Nós imaginamos o esforço de Jesus tentando ensinar para aquelas criaturas que mal sabiam ler as lições da vida espiritual. Nós não fazemos muito ideia da diferença da civilização da época de Jesus com a nossa, porque a gente para muito pouco para pensar nas diferentes condições em que Jesus esteve conosco e hoje que nós temos muito adiantamento conquistado pelo trabalho da sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos escolas e a preocupação de todos os governos é que todas as crianças estejam nas escolas. Na época de Jesus, poucas pessoas sabiam ler. O conhecimento era passado pela tradição oral. Toda a cultura hebraica, por exemplo, foi mantida graças à cultura de um passar para o outro. Poucos sabiam ler e nas sinagogas e nas próprias casas, as pessoas faziam um esforço de narrar para os filhos a história do povo do qual eles faziam parte. Então era para esse povo que Jesus falava. Então, por isso mesmo, Jesus buscava na cultura popular as lições que poderiam representar um paralelo com o mundo espiritual. E as parábolas são histórias que Jesus contava para mostrar isso, sempre fazendo paralelo com aquilo que o povo tinha algum contato mais íntimo, para que pudesse, então, alguma compreensão espiritual ficar. E nós vamos ver nessa parábola exatamente isso. Eu vou lê-la para que vocês tomem conhecimento e depois vamos conversar a respeito. É uma parábola pequena, narrada por Marcos. Ela é complementar da parábola do grão de mostarda que veio depois e está no Evangelho de João antes da parábola da candeia, da luz, que deve ser colocada no alto para todo mundo ver. Então, quem tiver curiosidade, peguem o Evangelho, o Novo Testamento, o livro de Marcos, no capítulo 4, e leia o capítulo inteiro. Vão aproveitar bastante. Começa a parábola no versículo 26 e termina no versículo 29. São praticamente 3 frases, um pouco mais comprida, 4 frases. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia,
e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Vocês vejam que é uma linguagem do lavrador, não é? Que Jesus usava, porque esse era um hábito do povo. Era uma profissão, é uma sobrevivência do povo. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa, a colheita, o corte. Então é uma parábola pequenininha, vou ler outra vez para que vocês gravem. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Veja que Jesus começa aqui dizendo: o reino de Deus é como se, fazendo uma comparação. Como se um homem lançasse semente à terra. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Essa frase mostra o tempo passando e as coisas naturalmente acontecendo, deixando a natureza fluir. Porque a terra, por si mesma, frutifica, numa sequência natural, que ele descreve simplesmente assim. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, quer dizer, já aparece o fruto maduro, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. É uma parábola simples. O que será que Jesus quis dizer com isso? Por que o reino de Deus é como se fosse? O reino dos céus é como se fosse o plantio de uma semente, o ver essa semente brotar, crescer, começando com uma erva pequena, depois formando a espiga, e dentro da espiga formando o grão, que naturalmente vai amadurecer para o fruto aparecer como um fruto pronto. E aí então é preciso colher. Que nós podemos entender nessa simples lição da natureza trazida à baila na mente das pessoas que ouviam Jesus e agora na nossa mente que estamos acompanhando. O que é que Jesus quer nessa lição extrair de o reino dos céus? Se a gente lê pura e simplesmente, isso passa rápido, não é? A gente lê isso rapidinho e não fica nada, na maioria das vezes, porque a gente não para pensar.